Pessoal, retomando aí o nosso curso preparatório para concursos na disciplina de processo penal. E para finalizar essa matéria de habeas corpus, eu quero contar para vocês quais são os recursos quando o habeas corpus for negado. Vamos supor que o advogado ou qualquer pessoa impetrou habeas corpus e ele foi negado. Vejam, se o HC, vocês vão anotar o seguinte, se o HC, habeas corpus, for negado na primeira instância, ou seja, no juiz da primeira instância, gravem assim, aquele juiz do fórum, tá? O recurso cabível será, qual será? Rese, recurso em sentido estrito, inciso 10 do Código de Processo Penal. Então, será o recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 10 do CPP. Maravilha? Isso também está no edital de vocês, hein? Agora, se o HC for negado na segunda instância, que é no tribunal, no TJ ou no TRF, que são tribunais de segunda instância, ou no STJ, que é um tribunal superior, o recurso cabível será ROC. Se o HC for negado na segunda instância, o que é segunda instância, gente? TJ ou TRF e no STJ, que é aquele Superior Tribunal de Justiça que fica em Brasília, o recurso cabível será o ROC, tá? Recurso Ordinário Constitucional, o ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Artigo 105, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Ou então, artigo 102, inciso 2, a linha A também da Constituição Federal. Maravilha, gente? Então, só para vocês terem um panorama geral. Houve uma decisão que negou a ordem de habeas corpus. Depende, se foi na primeira instância, aquele juiz do fórum, todos vocês sabem, o fórum de primeira instância lá, a Barra Funda, o fórum criminal, onde acontece a audiência, porque não tem essas audiências nos tribunais. Então, no fórum, aquele juiz do fórum, juiz de primeira instância, cabe rese, recurso em sentido estrito, inciso 10. Se o HC for negado, tá? Se o HC for negado na segunda instância para cima, ou seja, nos tribunais, cabe ROC, tá? Aí depende da situação, que aí não precisa especificar para vocês, tá? Que aí isso não foi pedido no edital, né? Se é o ROC do 105 ou do 102, isso é só uma curiosidade para vocês, que essa parte não aparece no edital de vocês de processo penal, mas só o HC, e vocês têm que saber qual é o recurso que cabe. Recurso ordinário constitucional, se for negado habeas corpus em segunda instância ou no STJ. Maravilha, gente? Próximo passo aqui, pessoal. Vamos falar das comunicações processuais. Isso é muito importante. Então, para vocês entenderem os termos, sempre que vocês forem ler o Código de Processo Penal, você vai encontrar ali citação, intimação, notificação, aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? Isso são comunicações processuais. O que é a citação, pessoal? Citação são duas coisas. Vamos supor, o Ministério Público está processando o Tício. Ele ofereceu a denúncia, que é a petição inicial, o juiz recebeu essa denúncia. E aí, gente, como é que fica essa situação? O Tício precisa saber, ele precisa ser citado. Então, a citação é
o ato pelo qual o Poder Judiciário dá ciência de que contra ele se movimenta um processo e o chama para se defender. Então, ele é citado para apresentar a sua defesa em 10 dias, né? Que é o prazo da resposta à acusação, que é o próximo ato após a citação. Então, a citação é o conhecimento de que contra ele se movimenta um processo, além do chamamento ao processo. Venha ao processo, venha ser parte do processo e se defender deste processo, em razão do princípio do contraditório e da ampla defesa. Você tem direito à defesa, você tem o direito de mostrar que você é inocente, você tem o direito de trazer a sua versão. Então, citação compreende esses 2 pontos, chamamento ao processo e chamamento a se defender. Maravilha, gente? Próximo, intimação. Intimação e notificação. A intimação é a ciência de um ato pretérito, um ato passado que aconteceu no processo. Então, o fulano, ele é intimado. O fulano, ele é intimado da sentença. Ele é intimado, ele tem ciência da sentença que já aconteceu. Então, o juiz proferiu a sentença na segunda-feira. Na terça, ele manda para publicação no Diário Oficial. O advogado dele fica sabendo e passa para ele. Olha, tem uma sentença aqui, que aconteceu quando? Ontem. E notificação. O que é notificação? Ele é notificado de um ato futuro. Então, por exemplo, o funcionário público, ele é notificado para apresentar defesa preliminar dentro de 15 dias. Ele é notificado para um ato futuro. Ele é notificado para fazer algo no futuro, tá? Então, ó, gente, muito fácil. Citação, ó. Ato oficial pelo qual é dado ciência. Então, é a ciência de que contra ele se movimenta um processo e também ele é chamando ao processo para se defender. A intimação é a ciência, né, de um ato, despacho ou sentença que já foi praticado, é um ato passado. E a notificação é a comunicação, ciência, a parte, né, de um ato que deva comparecer ou praticar. Refere-se ao futuro. Então, citação, chamamento ao processo e também chamamento a se defender. Ciência de que contra ele se movimenta o processo, chamando a se defender. Intimação. Intimação, ciência de um ato que já aconteceu. E notificação de um ato futuro, de um ato que ele deva praticar no futuro. Maravilha, gente? Fácil, 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 né? Vamos em frente, pessoal. Identificação de procedimentos. Muito importante essa parte também, pessoal. Pessoal, nós temos a parte no processo penal, prestem atenção aqui, do inquérito policial e a parte da ação penal. Então, vou fazer uma breve explicação disso para vocês. No inquérito policial é um momento onde se busca, né, onde existe uma investigação com o objetivo de buscar o quê? Autoria e materialidade para embasar uma possível ação penal. O inquérito policial ele é dispensável. Pode ser que a ação penal seja baseada em outras peças de informações. Tendo autoria e materialidade que não precisou de um inquérito, a ação penal pode ser baseada. Mas o inquérito tem esse caráter só investigatório. Ninguém está sendo acusado de nada ainda, tá? E o inquérito ele é discricionário. Não existe um rito próprio. O que é um rito? Uma sequência de atos. Não existe isso no inquérito, tá? O delegado de polícia, que é a autoridade do inquérito, ele conduz o inquérito na sequência que ele quiser. Porém, ele deve obedecer o prazo de encerramento. Indiciado preso 10 dias, indiciado solto 30 dias, por exemplo. Ele deve reduzir tudo a escrito e, ao final, emitir um relatório. Terminado esse inquérito, vai para o Ministério Público, ou o inquérito ou as peças de informações, caso não tenha acontecido o inquérito. Aí,
Chegando no MP, o MP ele pode tomar 3 decisões: oferecer a denúncia iniciando a ação penal, pedir o arquivamento dos autos, ou então, porque ele pede, quem determina o arquivamento é o juiz, ou então pedir diligência sobre fatos que aconteceram ali. Contudo, pessoal, atenção aí, contudo, né, essa denúncia, caso o MP resolva ingressar com uma ação penal, a denúncia que é a petição inicial da ação penal, tem rito próprio, ao contrário do inquérito. Então, o juiz, ao receber a denúncia, ele tem que estabelecer o rito de acordo com a infração. Então, existe um rito para cada infração. Então, existem os ritos especiais, o rito ordinário, sumário, sumaríssimo, tá certo? E sempre, e o que aparece no edital de vocês é ordinário, sumário, sumaríssimo, tá ok? Então, mas antes disso, vocês precisam identificar procedimento e está aí no edital o artigo 394 do CPP, que é a identificação de procedimento. Então, a diferença é isso, no inquérito não existe um rito estabelecido, uma sequência de atos, mas na ação penal existe um rito que o juiz deve seguir de acordo com a infração. Então, cada infração existe um rito próprio de acordo com o artigo 394, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, gente, o artigo 394, ele traz o rito da ação penal. A ação penal, ao contrário do inquérito policial, existe o contraditório, a oportunidade que é dada a uma parte é dada a outra para se defender. Então, no momento que teve a denúncia, em seguida vem o quê? A resposta à acusação para a criatura se defender. Já no inquérito, não. É só produção de provas. Produção de provas para quê? Para investigar somente, tá bom? Então, como que a gente vai identificar o rito da ação penal? Simples. Os ritos são especiais ou comum. Exemplos de rito especial. Júri. Todos vocês já assistiram um júri. Vocês costumam ver, né, assistir na televisão júris famosos, né? Elise Matsunaga, da Suzane von Richthofen, enfim. Isso é o quê? O rito adotado para os crimes contra a vida, tá? Quais são os crimes contra a vida no júri? Ó, vai ficar fácil para vocês. O ISA. Olha que bonito. Os crimes contra a vida, o ISA. Homicídio, infanticídio, instigação e auxílio ao suicídio e o aborto. São crimes dolosos, intencionais contra a vida. Esse é o ISA. Crimes praticados por funcionários públicos, né, que aí tem um rito próprio. E outro exemplo, crimes contra a honra, calúnia, difamação, né? Esses são exemplos de ritos especiais. Para vocês, o que aparece no edital? Júri. Júri é muito cobrado em concursos públicos, tá? Agora, como eu disse para vocês, o procedimento será comum ou especial? Se não é especial, se não está no rol dos ritos especiais, estará onde? No 394. Será o quê? Ordinário, sumário ou sumaríssimo, tá? Então, qual é o rito ordinário? É aquele adotado para as infrações onde não exista rito especial previsto e a pena máxima combinada abstratamente seja igual ou superior a 4 anos. Então, estelionato está ali, ó, no 171. Pena mínima é aquela que está escrita, pena mínima combinada abstratamente é aquela que está escrita no código, 1 ano. Pena máxima combinada abstratamente é aquela que também está escrita no código, 5 anos. E o que é uma pena em concreto, pena imposta? É aquela que o juiz, ao final do procedimento, analisou todo o procedimento e resolveu, é um estelionato que eu vou aplicar 4 anos, pelas condições, pelas circunstâncias pessoais do agente. Tá ok? Ele aplica a dosimetria da pena. Então, para identificar o rito é pela pena em abstrato, aquela pena que está no código ou na legislação especial, que ainda não foi imposta. Então, será rito ordinário para aquela infração onde não existe rito especial previsto e a pena máxima combinada abstratamente é igual ou superior a 4 anos de
privativa de liberdade. Este que é o rito ordinário. Rito sumário. Para aquelas infrações que também não tem rito especial previsto, mas que a pena máxima combinada abstratamente é inferior a 4 anos e superior a 2 anos. Ela é inferior a 4 anos e superior a 2 anos. Por exemplo, o dano qualificado, 163 do Código Penal. 3 anos. 3 anos cai aonde? No sumário. E o rito do GCRIM, que eles adoram cobrar em concurso público, é aquela lei 9.099, onde tem aquele acordo para aquelas infrações de menor potencial ofensivo. Para esse rito, gente, a regra é a seguinte: pena máxima combinada abstratamente até 2 anos. Pena máxima combinada abstratamente até 2 anos. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Na aula presencial, o pessoal confunde. Matar alguém, gente. Matar alguém, a pena é de pena mínima, 6 anos. 6 anos. Pena máxima, 20 anos. Qual rito que é? Qual rito que é? Olhem, gente. Ordinário, pena máxima combinada abstratamente igual ou maior de 4 anos? Eu faço desse jeito, pessoal, na aula presencial. E o pessoal erra. Sabe por quê? Porque foi induzido em erro. Acabei de falar, matar alguém é um crime contra a vida, que faz parte o quê? Do rito especial do júri. Elise Matsunaga, Suzane von Richthofen, aqueles crimes que se procedem através do rito do júri. Então, o passo para verificar o procedimento comum é verificar se existe rito especial. Então, o que nós temos de rito especial? Que são ritos famosos, né? Lei de drogas, né? Temos júri, que são aqueles crimes contra a vida, onde tiver morte, mas contra a vida, porque o latrocínio é um roubo seguido de morte, é um crime contra o patrimônio, tá ok? Então, eu cheguei para assaltar você, mas eu te matei porque você tava, a intenção era o seu patrimônio, mas eu acabei te matando, isso é contra a vida. Agora, a minha intenção é te matar, é contra a vida, tá ok? Então, o ordinário, cuidado com essa pegadinha. E tá ali no edital de vocês o 394, que é a identificação de procedimento comum. Ordinário é pena máxima combinada abstratamente igual ou superior a 4 anos, desde que não tenha rito especial previsto. Maravilha, gente? Então, vou encerrar agora esse bloco. A gente volta no outro bloco estudando o rito ordinário. Até lá!